Bom dia, na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos nós aqui de volta. É a primeira vez nesse ano no estudo da Escola Dominical. Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estou aqui pela misericórdia e graça do Senhor Jesus. Graças a Deus Ele nos fortaleceu, nos deu saúde. Estamos aí para mais um dia de estudo da Escola Dominical. Amém? Saúdo a todos. Nós estamos no texto da revista, capítulo 3, que diz assim: arrependei-vos. O texto bíblico é Marcos, capítulo 1, versículo de 14 a 15, que diz assim. Marcos, capítulo 1, versículo de 14 a 15. Diz assim: Jesus volta para a Galileia. Está lá no subtítulo. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse texto, arrependei-vos, é muito importante para nossas vidas. Aqui na revistinha, que diz assim: duas grandes verdades que os evangelhos nos apresentam somos pecadores e pecadoras, e o perdão de Deus permanece sempre disponível a nós. Nós sabemos muito bem, e muitas das vezes a gente fala nisso na igreja, porque não existe pessoas que não tenham pecados, Todos nós somos pecadores. E mesmo assim, o perdão de Deus, ele permanece sempre disponível a nós, Isso que é mais importante. Mas para alcançar esse perdão é necessário um verdadeiro arrependimento, Então aqui está falando na revista: isto é mais do que mudar de opinião sobre uma escolha feita. Na Bíblia, arrepender-se tem a ver com retornar do pecado para Deus, ou mudar a forma de pensar. Um dos frutos da maturidade espiritual é a capacidade dada pelo Espírito Santo de reconhecer os próprios pecados, confessá-los e deixá-los. Na lição de hoje veremos alguns aspectos dessa transformação que o Espírito de Deus espera em nós por meio do arrependimento, Lembrando que quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e quando ele falou aos seus discípulos que ele iria, mas ele deixaria para nós o Espírito Santo, Consolador. É Ele que move o nosso coração, é Ele que fala e nos dá a capacidade de vermos o quanto nós agimos errados em algumas situações, o quanto nós somos pecadores, Então, Ele deixou aqui para nós alcançarmos o perdão e termos o arrependimento. Isso o Espírito Santo toca em nossos corações e a gente sabe e percebe quando nós agimos errado. E nós temos que nos arrepender, pedir perdão ao Senhor. Ele está com os braços abertos para nós. O Evangelho de Marcos é considerado o mais antigo dos 4 evangelhos, mas sua preocupação maior não está em detalhes biográficos sobre Jesus. O propósito principal desse evangelho é apresentar Jesus como Filho de Deus, o Messias. No texto bíblico desta lição, o evangelista Marcos traz um resumo da pregação de Cristo, iniciada logo após a prisão de João, o anúncio da chegada do reino de Deus e o convite para que as pessoas se voltem ao Senhor e aceitem sua mensagem. Esse convite está estendido até o dia de hoje, Jesus continua fazendo esse convite a todos os pecadores e pecadoras, para aceitar o Evangelho, a boa nova da salvação, para se arrepender de tudo aquilo que nós cometemos de errado e falhos, tudo aquilo que nós falhamos
como pecadores. Neste registro, podemos destacar 4 expressões relevantes para a fé cristã. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrepende-se e creia no Evangelho. Né? Esses 4 tópicos são muito importantes. Achei muito significativo esses 4 tópicos. Né? O tempo está cumprido. Há muito o povo judeu esperava pelo reino. Para os fariseus, ele só chegaria quando a lei fosse cumprida perfeitamente. E para os essênios, outro grupo religioso da época, só chegaria quando o país fosse purificado ou eles tomassem o poder. Tá lá uma citação de Mester Lopes, em 2003, na página 24. Então é uma citação de uma pessoa. Porém, em Jesus que a promessa se cumpre. Ele é o Messias. Não há esforço humano para a chegada do reino. Ela é fruto da graça divina. Né? Logo após João ser preso, já vem Jesus e ele já fala, o tempo está cumprido. Né? Porque ele se chegou, ele se apresentou após João e após o seu batizado. O reino de Deus está próximo. Jesus inaugurou a manifestação do reino de Deus na terra. Por causa dele, as pessoas poderiam provar das bênçãos do reino ainda na vida terrena, porque o próprio Cristo já se fazia presente. Ao longo dos evangelhos, Jesus afirma que podemos esperar o dia em que o reino de Deus se manifestará a nós definitivamente. É isso que nós esperamos hoje, né? A promessa da segunda vinda, a promessa de um reino que se manifestará a nós definitivamente. Para isso, a palavra de Deus fala, arrependei-vos, do grego metanoite, significa mudança de mente. E era exatamente esse o chamado de Jesus, que as pessoas tivessem uma mudança em relação ao pecado e um retorno a Deus, experimentando uma transformação radical do modo de viver, pois o fruto do arrependimento é o abandono do pecado. Está lá em Romanos 12:2, traz essa perspectiva da transformação a partir de uma mente renovada. E destaca que esse é o caminho para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é essa mente renovada? Romanos 12, versículo 2. Achei muito importante esse texto, diz assim, não vivo como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Né? Então, não vivo como vivem as pessoas deste mundo. Embora nós estamos no mundo, nós, a partir de conhecer o Evangelho, conhecer a Palavra de Deus, essa é uma mudança de mente, que nos transforma de meio de uma completa mudança de mente, né? Então a gente tem que pensar em quê? Temos que pensar que qual é a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, né? Então nós pensamos tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia nosso, o que é de agrado de Deus? O que incomoda a Deus? É isso que o Espírito Santo muitas das vezes incomoda o meu coração, e eu creio que incomoda muito o coração daqueles que conhecem a palavra de Deus. Profundamente ou pouco, mas já ouviu a palavra de Deus, né? Então, a gente que conhece essa verdadeira boa nova de salvação, a gente sabe que a gente tem na mão uma promessa de Deus, que é examina sua mente, arrependei dos seus pecados, né? E Ele está aí aberto a nos perdoar de tudo.
O quarto tópico diz assim: crede no Evangelho. A expressão creio, do grego pistevit, significa confiar. Tratar-se de uma confiança que leva a uma entrega. Está lá a citação por Portinho em 2009. A submeter-se totalmente à vontade de Deus. Assim, Cristo nos convida a crer, confiar no Evangelho. Do grego euangelion, que significa boas notícias, na promessa de vida e salvação. A palavra evangelho surgiu da tradição do Império Romano e servia para nomear a propagação das notícias de vitória e de conquista militar. Muito mais do que divulgar transformações sobre um governo desta terra, Jesus anuncia um novo tempo, né? Então ele viveu naquela época e ele anunciou um novo tempo, marcado pela proximidade do reino de Deus. Eu gosto muito das vezes de tentar se situar na época, né? Como aquilo que era na época uma conquista por vitórias conquistada na guerra, Jesus anunciava um novo tempo, marcado pelo novo tempo, pela vinda dele na terra, marcado pela proximidade do reino de Deus. Ele era o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Está em Mateus 1,23, depois vocês verificam aí na palavra, na Bíblia. O próprio Deus encarnado, habitado no meio do povo, João 1,1, né? E o verbo se fez carne, né? Então, o verbo, a palavra, habitou entre nós em forma de carne. Jesus era a boa notícia. Acolher este evangelho significa crer, responder a ele e por isso se abrir à fé e ao arrependimento. Ou seja, acolher esse evangelho significa crer nas boas novas, responder às boas novas, abrir-se à fé e ao arrependimento, né? O arrependimento e a fé estão diretamente relacionados ao processo de converter-se, aproximar-se de Cristo. Isso exige mudança de vida, contudo a conversão é apenas o primeiro passo da caminhada cristã. Ela envolve também a santificação, né? E a gente vocês vão ver no próximo capítulo aí sobre isso, a santificação. Arrepender-se é reconhecer nossa tendência ao pecado. O Evangelho de Jesus é uma mensagem que nos conduz a olhar para dentro de nós e enxergar nossa condição como pecadores e pecadoras, desde a primeira vez que nos deparamos com ela. A partir disso, Cristo nos oferece um caminho de restauração. Arrependa-se, creio, para Ele. Para além dessa primeira experiência, o arrependimento passa a fazer parte da nossa vida como uma espécie de autoconhecimento que nos leva a entender que ainda somos pecadores e diante dos erros produz tristeza e desejo de mudança. Arrepender-se é reconhecer nossa limitação para mudar, além de perceber que somos pessoas pecadoras, e o arrependimento passa também por entender nossa incapacidade de remover por conta própria o nosso próprio pecado. O próprio Espírito Santo de Deus é que nos convence dos nossos erros, está lá em João 16,8, e nos ajuda a desenvolver os frutos de uma vida que agrade ao Senhor. Arrepender-se é abrir-se ao poder perdoador de Deus. Quando Jesus traz o conceito de novo nascimento como um critério para entrar no reino de Deus, ele evidencia que a jornada cristã é feita de etapas, assim como a vida humana. Infância, adolescência e a fase adulta nossa. Tal ideia é reforçada ao longo do Novo Testamento. Vocês leem aí o que está na revista, Hebreus 5, 13 a 14, 1 Coríntios 3, de 1 a 3, 1 Pedro 2 a 2. O arrependimento possibilita o contínuo crescimento em direção à plena maturidade cristã. Sempre que reconhecemos nossa limitação e nos abrimos
ao agir de Deus para mudança, crescemos espiritualmente, né? Amém? E eu vou aqui chegar à conclusão desse estudo, que diz assim: o arrependimento é a porta para o perdão e reconciliação com o Pai, que nos possibilita viver a nova vida proposta pelo Evangelho, que são as boas novas. Por mais que desejamos ter uma vida santa, sabemos que o pecado, ainda que não seja constante, é uma realidade na caminhada de fé. Quando reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos e o deixamos, recebemos o perdão de Deus. 1 João, capítulo 1, versículo de 8 a 10. E continuamos a crescer, para nos livrar de todo o peso do pecado que nos amarra e impede de prosseguir. Hebreus 12, 1. Precisamos dessa prática constante na vivência cristã. O arrependimento deve ser nosso companheiro, pois ele agrada ao Senhor e nos permite experimentar uma vida extraordinária pelo poder do Evangelho. Então, está aí a palavra de Deus. Arrependei-vos. É experimentar uma vida extraordinária pelo poder do Evangelho, que traz as boas novas, né? Assim eu vou terminando por aqui, que o Espírito Santo de Deus esteja tocando cada coração, cada vida que está assistindo esse dia de hoje, esse estudo, né? E que cada um de nós podemos nos examinar e ver o que precisa ainda mudar dentro de nós, né? Deus está aí com seus braços abertos a nos receber. Basta a gente crer na palavra de Deus e no Evangelho da salvação. Um bom domingo para todos. Paz do Senhor.